Sejam bem-vindos de novo. Essa aqui é a segunda aula. Nessa aula aqui a gente vai mostrar mais sobre a instalação dos programas que a gente vai usar. Então eu vou mostrar a instalação do GitHub Desktop e do Git, que são os componentes que a gente falou na última aula lá. E também eu vou mostrar aqui um programa a mais que chama Visual Studio Code. Ele é um programa que a Microsoft desenvolve. Ele é o que a gente chama de uma IDE, né? A IDE ele é um programa que a gente vai usar para escrever e rodar o nosso código. Então, assim, da mesma forma que a gente abre lá o Colab e escreve o nosso código ali e usa ele para rodar o nosso código, a gente vai usar o Visual Studio Code. Vocês vão ver que na instalação do Git, ele vai pedir para a gente escolher uma IDE. E é por isso que eu vou instalar aqui o Visual Studio Code para vocês. Mas se vocês já tiverem outra IDE instalada ou quiserem usar uma IDE já do computador de vocês, que pelo que eu me lembro, o Notepad, ele é uma IDE, né, um tipo de IDE, que já vem instalado junto com o Windows, né? Então, se tiver algum padrão que vocês quiserem usar também, não tem problema. Eu vou começar aqui a instalação, vou começar pelo GitHub Desktop. O meu computador, ele é um Windows, então eu só preciso clicar aqui nesse botão. Se vocês tiverem Mac, vocês cliquem aqui do ladinho. E se vocês tiverem Linux, aí vocês vão ter que fazer a instalação através do terminal, né? Se a gente vier aqui para o Git, também, para baixar o instalador, eu clico aqui em Downloads. E aqui eu vou ter as três principais sistemas operacionais, né? No meu caso, o Windows, vou baixar o Windows. Baixem o Standalone Installer, então 64 bits que é o meu. E por fim, a gente vem aqui no Visual Studio Code, o meu Windows também. Se vocês tiverem outro sistema operacional, cliquem na setinha e escolham um sistema operacional. No meu caso, como é o Windows, eu posso clicar aqui. Ele vai para uma outra página, mas ele já vai fazer a instalação direto. Então agora que a gente tem aqui os instaladores já baixados, eu vou querer que vocês instalem em uma ordem específica. Eu quero que primeiro a gente instala o Visual Studio Code, depois o Git e por último o GitHub Desktop. Isso porque, igual eu falei, né? O Git ele vai pedir uma IDE e se eu não tiver o VS Code instalado, eu não vou conseguir configurar. O GitHub Desktop ele também vai usar o Git e o VS Code. Então a gente tem que instalar nessa ordem específica. Eu vou abrir aqui o instalador do Visual Studio Code. Concordo com os termos. Aqui ele pede o diretório, que é a pasta que vocês vão instalar. No meu caso eu não quero mudar, aliás, eu quero mudar a minha pasta, né? Mas se vocês quiserem deixar padrão não tem problema nenhum. Aqui seria o atalho para encontrar ele no menu iniciar. Então vocês veem aqui pesquisa calculadora, vocês acham a calculadora. No caso, se eu pesquisar Visual Studio Code, eu vou achar o Visual Studio Code. Eu vou deixar o padrão, né, nesse caso. Nessas opções aqui, seria para criar atalho, na área de trabalho que eu não quero. Essas duas opções aqui é para clicar com o botão direito em alguma pasta ou em algum arquivo. Daí vocês vão ter a opção de abrir com code. Daí ele abre a pasta ou o arquivo usando o Visual Studio Code, eu não vou querer. Essas duas opções que já vem marcado, mantenham marcado, é para poder usar o Visual Studio Code no terminal, ou então registrar o code como editor, né? Então, os arquivos que vieram do code, ou mesmo alguns arquivos de programação, eles já vão ser abertos com o code direto, que eu quero manter. Então, eu vou manter esse aqui e esse path vocês sempre mantêm. Então, eu vou dar próximo, posso instalar, e depois que concluir essa instalação, a gente já terminou. Pronto, a instalação está concluída. Eu não vou querer iniciar o Visual Studio Code agora, então eu vou desmarcar essa caixinha e vou concluir. Agora a gente instala o Git, então eu vou abrir aqui o instalador do Git. Ele vai pedir permissão, né? Aconteceu no meu, eu acho que vocês não conseguiram ver, mas apareceu aqui na minha e eu dei permissão. Eu posso continuar. A mesma coisa, né? De diretório, é a pasta que a gente vai instalar. Eu mudo o diretório, mas não precisa ser mudado. No meu caso já tinha essa pasta, né? Porque eu já tinha instalado antes, mas não vai aparecer isso para vocês. Pode dar Next. Essas configurações aqui vocês não precisam mudar nada, né? No caso, essa primeira aqui é para colocar uns ícones adicionais que eu não quero. Esses dois caras aqui é o mesmo caso de clicar com o botão direito na pasta, né? A gente vai abrir, vai dar a opção de usar o Git diretamente, né? Então eu quero manter porque é uma facilidade, mesmo que eu não use toda hora, mas eu mantenho. Para usar arquivos, o Git em arquivos grandes, vou manter. Esse .git.sh
são arquivos que o Git mesmo faz para configuração. Então, se a gente deixar marcado essas duas caixinhas aqui, ele vai associar os arquivos .git e .sh diretamente com o Git. E que eu quero manter também, não tem problema nenhum. E esses dois aqui eu não quero ficar checando por updates. Também não quero adicionar nenhum perfil para o meu terminal. Então eu vou deixar sem marcar e vou dar next. Aqui é para encontrar no menu iniciar, vou manter como Git o nome também, posso dar next. E aqui é o momento que ele pede para a gente escolher a nossa IDE. No caso a gente vê, né, o Notepad, que é a padrão, tem algumas outras aqui que eu acho que eu nem tenho, na verdade. Mas eu vou vir aqui e vou selecionar o Visual Studio Code. Não selecionem o Visual Studio Code Insiders. Eu vou selecionar só o padrão, que é o que a gente instalou aqui. Posso dar next. Esse cara aqui é a maneira como ele interage com o GitHub. Então, na verdade é a maneira como ele cria as versões, né? Mas esse padrão é a mesma maneira que o GitHub usa, então eu vou manter. Posso dar next. Mantenham essa recomendação aqui essa seleção no recomendado, né, na verdade, porque ele é como os programas externos usam o Git. Então é importante que essa seleção esteja no recomendado. Posso dar next. OpenSSH, né, esse bundle de OpenSSH, é uma linguagem de back-end. Aqui no meu caso eu nem tenho outra, então eu não tenho como colocar um externo. Então se você deixa selecionada essa caixinha aqui, ele vai instalar a bundle de OpenSSH, que já é uma do Git. Então eu vou manter ela, não tenho nenhuma outra. OpenSSL também é um caso bem parecido. Nesse caso aí é uma biblioteca, né, não é uma linguagem de programação. Mas eu vou manter aqui. Posso dar next. Esse cara aqui, ele vai ser uma formatação, no caso. Então eu posso manter também, no caso eu vou manter essa padrão. Mint, ele é um emulador do terminal, né? Então eu vou manter o Mint também. Nesse caso, essas opções você só mudaria se você já tivesse outro e preferisse usar, né? Aqui, esse cara aqui é como ele trabalha com o Git Pull. E então assim, esse padrão, ele é a mesma maneira como o GitHub usa, então eu vou manter o padrão. Posso dar próximo. Credential Manager, aí também eu vou deixar normal, né? Eu quero credenciais. Essa opção aqui de habilitar esse System Caching, a gente tem que deixar, na verdade, porque ele é um tipo de armazenamento de memória que o Git vai usar. E por fim, a gente vai ter algumas opções experimentais aí, que eu não vou habilitar nenhuma delas. São algumas ferramentas novas que eles estão implementando. E se você quiser, você pode deixar aqui, mas eu não vou deixar. Aí você clica em instalação, quando terminar a instalação, você pode fechar o instalador. Pronto, a minha instalação já terminou aqui. Ele já vem com essa opção desselecionada. Eu também não quero ver os release notes. E vou finalizar a instalação. Pronto, agora já tenho os dois primeiros programas, e eu posso instalar agora o GitHub Desktop. Esse setup do GitHub Desktop, ele é um dos mais simples, né? Ele é o mais simples, na verdade. Ele já faz tudo meio que automático, vocês vão ver que ele abriu aqui uma caixinha, e pronto, ele já instalou, né? No caso de vocês, provavelmente o que vai acontecer é que ele vai fechar essa caixinha em determinado momento, e depois ele vai aparecer já o programa na sua área de trabalho. No meu caso, como eu já tive o GitHub Desktop instalado em algum momento, ele foi bem mais rápido e ele já abriu para mim o GitHub Desktop. Para vocês, provavelmente vai demorar bastante para ele abrir o instalador. Então, assim, vocês não precisam assustar nem nada do tipo. Depois que ele abrir, provavelmente ele vai fechar a instalação, né? Ele vai falar que a instalação foi finalizada e vai fechar o instalador. Não vai abrir o programa para vocês. Então vocês vão na área de trabalho e vai ter lá o logo do GitHub Desktop, esse logo aqui. Daí vocês podem abrir o programa quando vocês quiserem. Então é basicamente isso, né? São os 3 programas que a gente vai precisar. E, bom, eu espero vocês na próxima aula, né?